Já acharam aí? Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, fala assim, orem continuamente. Na minha versão fala, orai sem cessar, né? O que é a mais conhecida, a versão mais conhecida, orai sem cessar, né? E a gente vê que agora nesse período esse movimento que está agora, é um movimento que é um momento que as pessoas até mais oram. Não é assim? Quando acontece essas coisas, as pessoas começam a voltar para Deus, começam a buscar mais a Deus. Mas quando a gente olha na palavra, a gente vê que a nossa vida de oração deve ser o quê? Constante, né? De relacionamento de filho com pai. Você já imaginou assim, se teu filho só te procurasse na hora que precisa de alguma coisa, né? Então, oração é também relacionamento. E deve ser, né, quando acabar, eu posso imaginar que quando acabar esse período agora, acabou, não tem mais problema, não tem mais risco nenhum, vida de oração para muita gente, acabou. E quando a gente lê esse texto, é orar continuamente, né? Todo tempo, vida de oração. Se você olha na palavra, você vai ver Jesus ensinando para os discípulos a ter uma vida de oração. O próprio Jesus se relacionando, ele como filho, se relacionando com o Pai, era constante isso. Sempre. Queria até ler em Mateus capítulo 26, versículo 36, porque a gente, no princípio, antes de Jesus ir para a cruz, você vai vendo algumas atitudes dos discípulos que parecem muito com as nossas atitudes ainda hoje. E, assim, Jesus ainda não tinha ido na cruz, a gente vai falar até um pouquinho sobre isso. O Espírito de Deus não tinha vindo sobre eles, mas há algumas atitudes deles que parecem semelhantes com muitas atitudes hoje. E a gente vai ler, a gente vai entendendo aqui do que o Senhor vai falar para os nossos corações. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, que ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse de novo, né? Então disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Você vê que Jesus aqui, os camaradas assim, né? Não, se precisa até morrer, nós vamos, Jesus. E se você vai lá na frente, você vai ver logo no versículo 56, né, ele fala assim, tudo isso, porém, aconteceu, né, depois de muita coisa ter acontecido ali, que a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos deixando-o, fugiram. Aqueles que iam até morrer, já fugiram. No final, eu fui lá na frente logo para mostrar que aquela palavra ali ainda estava meio que ainda não era com muita convicção no coração deles de que Jesus era o Senhor mesmo, né? E talvez o medo, né? O medo faz a gente às vezes tomar algumas atitudes, né? De fugir, de ficar apavorado, né? Mas vamos continuar aqui no versículo 36. Agora Jesus vai chamá-los para a oração. Vamos orar. Jesus fala assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Sabe o que significa prensa do óleo, né? Vou lá se você espremido lá com o papai agora, vou lá chorar na presença do papai, que o local já diz isso, né? E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali
orar. Quer dizer, ele chamou os discípulos e falou agora, assim, alguns ficaram aqui, que eram 12, e eles, na verdade 11, né, porque Judas não estava aqui nesse momento, né, e ele fica ali alguns, e depois ele fala assim no versículo 37, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, né, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus chama os discípulos, vem, fica um grupo aqui esperando, Jesus leva para mais próximo do local que ele ia orar e pede a esses daqui, ó, vocês agora vão ficar aqui, olha, vão ficar orando comigo, vão ficar vigiando comigo. Aí Jesus se aparta um pouquinho, eu imagino essa cena, Jesus saindo um pouquinho de perto deles, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos ou dormindo, e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Nenhuma hora. Jesus passou ali naquele tempo ali, 1 hora ali orando com o Pai. E ele fala para os discípulos, vocês nem 1 hora puderam vigiar comigo. E quantos assim já começaram assim? Eu vejo às vezes alguns irmãos que têm vida de oração e que ora às vezes a noite toda. Eu peguei até alguns exemplos aqui de homens que têm vida de oração. Às vezes a gente, assim, Jesus valorizava tanto isso e ensinou tanto isso para os discípulos, que valorizar esse momento de estar na presença do Pai, não só por uma necessidade urgente, mas era algo normal na vida de Jesus, uma vida de oração, de estar na presença do Pai. E às vezes a gente começa a orar, aí começa a orar, a hora fecha os olhos, olha para o relógio, passar só 5 minutos. Já aconteceu isso com você, viu? Gente, parece que só 5 minutos, eu fiz 1 hora. 1 hora, e a Bíblia fala para a gente orar sem cessar. E você vê, quando aconteceu 2001, aquelas torres, disseram que foi um momento que as igrejas encheram e muita gente orando, pensando que era o final. Em 2012, a mesma coisa. As pessoas se aproximam e somente nesses momentos. E quando a gente pode, muito mais do que uma necessidade que está acontecendo na terra nesse momento, a gente pode viver isso na presença de Deus constantemente. Viver isso intensamente. E a gente vê aqui com os discípulos dormindo. E eu falei, meu Deus, parece até, às vezes, a gente, meio que adormecido ainda. E ele volta, isso foi a primeira vez. E disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo. Aí ele vai falar no seguinte versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí Jesus, tornando a retirar-se, versículo 42, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou o quê? Outra vez, Jesus foi lá, chamou a atenção dos caras, ó, vocês vão ficar vigiando, vão ficar orando. Jesus sai de novo, aí não menciona quanto tempo, talvez, vamos lá, mais 1 horinha, sei lá, não importa tempo, mas Jesus ficou um tempo lá e talvez até menos um pouquinho, Jesus já voltou e os caras já estavam dormindo. E achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo
as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos! E eis que o traidor se aproxima. Lógico, quem era o traidor ali? Judas, né? A gente sabe disso. E Jesus, eu imagino que os caras foram chamados para estar orando, né? E o que me chama a atenção de que até esse período aqui, né, você vai ver a vida desses camaradas. Esses camaradas, eles fugiam, tinham medo, dormiam, não tinha vida de oração. Não tinha vida de oração. E eu queria mostrar aqui para vocês aqui algo que o antes e o depois da vida desses homens. Qual foi a diferença na vida desses homens? Por que esses camaradas mudaram? Você vai olhar, você olha a história no livro de Atos, você vê completamente diferente. Mateus 27, versículo 50, porque isso aqui foi bem próximo da crucificação. Foi muito próximo mesmo. Mateus 27, do versículo 50 e 51, fala assim: Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, partiu do Pai para baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu foi rasgado, Jesus foi lá na cruz, morreu por nós, o véu foi rasgado. Em João 19:30 fala assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele cumpriu tudo. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A vitória na cruz agora dá acesso à presença do Pai para todos nós. Olha, nós podemos, em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Na cruz, Jesus, o véu foi rasgado e nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Jesus conquistou lá na cruz, o acesso. Por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele escreve, né? O que ele escreve? Orai sem cessar. Quer dizer, estar sempre na presença do Pai. Você tem acesso ao Santo dos Santos, a poder estar na presença do Pai. Amém? Gente, é um privilégio, não é não? Estar na presença do Pai, gente. O que Jesus conquistou na cruz, a gente poder estar na presença do Pai. E quando Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos. Eles queriam pregar, Jesus falou: espera um pouco, né? Jesus fala assim, em Atos 1:8, fala assim: mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esses homens foram revestidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Eu tenho pregado aqui de ser cheios do Espírito Santo. Você vai ver que esses homens foram cheios do Espírito Santo, caminharam em Atos cheios do Espírito Santo, e a vida desses homens, aqueles que dormiam, já não dormem mais. Aqueles que fugiam já não fogem mais, não tinha medo de mais nada, porque existia assim uma ameaça de morte naquele tempo sobre a vida deles, mas porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, não temiam nada, nem morte, nem nada. A epidemia de coronavírus era fichinha, devia ser fichinha para eles, nada. Os camaradas assim, fugiam, negavam, agora já não mais. Nem a morte parava esses camaradas, porque estavam cheios
do Espírito. Atos 1, 13 e 14. Fala assim, olha. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A vida de oração, gente, tem muitos exemplos. Quando Paulo escreve orar continuamente, era isso que eles faziam. Não era somente em períodos de perseguição, era normal, era natural na vida deles. Isso era natural na vida desses homens. Vida de oração. Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 4, versículo 31, depois de orar, depois de se reunirem e orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Era natural, você vê vários exemplos de oração. A diferença desses homens, estavam cheios do Espírito Santo. Aí olhamos para o dia de hoje, a gente olha para os nossos cultos de oração, lotados. Amém? Misericórdia. A nossa vida de oração. Jesus já conquistou, né? O Espírito de Deus mora em nós, falamos, somos templo do Espírito Santo. Paulo, a palavra orienta a orar continuamente, não somente, não tem problema da gente orar nesse período, né? Tem que orar mesmo, tem que orar, tem que clamar, mas que não seja somente a motivação da sua oração quando vier algo ruim. Seja continuamente, porque nós somos filhos, temos acesso à presença do Pai, podemos estar nos relacionando com o Pai continuamente, sempre. Sempre. Vida de oração. Aí você olha os heróis da fé, você pode ter, existe livro, existe até muitos vídeos no YouTube, busca lá os heróis da fé. John Wesley, peguei alguns nomes aqui, George, acho que é Whitefield. Os caras oravam horas por dia. Horas. Tem um aqui que orava 8 horas por dia. Lógico, não só no templo, eles mencionam que ele não só parava, ele acordava 4 da manhã e só ia, assim, saía para o trabalho, mas ele já tinha tantas horas, valorizava a presença do Pai, valorizava esse tempo de oração. Tanto que passaram a ser heróis da fé, experimentaram coisas que muitos hoje poderiam experimentar também. O que a gente olha para a igreja primitiva, olha, parece que é algo impossível de acontecer hoje. Por quê? Porque está muito longe do que a gente olha os exemplos, olha que Jesus ensinou para eles e eles começaram, sabe, quando foram revestidos do poder ali, cheio do Espírito Santo, e aquilo passou a ser uma realidade na vida dele, e muitas das vezes a gente fala que nós somos cheios do Espírito Santo, mas vamos orar, não vem ninguém. A nossa vida de oração é assim, e quando de 5 minutos, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai buscar, vai pedir o papai. Não é assim? Fala a verdade. A maioria de nós. A maioria de nós. Gente, eu não estou pregando. Nesse tempo, sim, esse tempo é uma oportunidade da igreja mostrar fé, né? Mostrar que existe um Deus. Mostrar que nós estamos confiados nesse nosso Deus, que guarda de verdade. E muitas das vezes a gente fala da boca para fora, mas na verdade, nos nossos corações, ela está fugindo, está com medo, porque a gente não tem relacionamento com Deus, a gente não tem intimidade com o Pai.
por isso que não tem essa confiança. Porque a oração, a nossa aproximação de Deus, traz confiança nele. Então explica para mim por que a gente vê às vezes igrejas com medo. Vê pessoas com medo. Porque falta relacionamento da igreja de hoje, falta relacionamento com o Pai. Falta a gente fazer o que a palavra diz, de estar continuamente. Eu não preciso não necessariamente estar sempre de joelho, mas eu posso estar no meu carro conectado com meu Pai, falando com meu Pai, orando ao meu Pai, me rendendo ao meu Pai. Mas isso era só para a igreja primitiva. Não era para a gente. Será que não era para a gente isso? Claro que era para a gente. É para a gente estar vivendo isso constantemente. Constantemente. A Bíblia, como já disse, a Bíblia menciona orar sempre. Não é só quando precisar. É um momento de oração. É uma conversa com o Pai, da gente poder estar exaltando o Pai, agradecendo. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Deus, obrigado pela minha vida. Deus, obrigado por agradecimentos. Pode existir momentos de choro. O papai conhece, sabe? A gente precisa abrir os nossos corações e falar para o papai: Pai, eu preciso de ti. Muitas das vezes, o que explica que a gente não ora muito é porque às vezes a gente confia muito na força dos nossos braços. Não preciso de Deus, não. Quando eu precisar, eu vou lá. E a gente está sempre na presença do Pai e fala: Papai, eu preciso de você. É um ato de humilhação. É um ato de humilhação, não é? Fala a verdade, não é se humilhar. A gente reconhecer que, Pai, sem ti eu não sou nada. Deus, o Senhor vai à frente. O Senhor vai à frente, sabe? Eu me entrego, eu me rendo a ti. Precisa a gente praticar isso, viver isso em nossas vidas, porque Jesus o véu foi rasgado, nós podemos entrar no Santo dos Santos. A gente não tem, acho que a maioria da gente não tem ideia do que é estar na presença do Pai. Você tem ideia do que é estar no Santo dos Santos? Coisa que não era privilégio, era onde poucos tinham esse privilégio. E hoje Jesus, ele conquistou. E você pode, da sua casa, dobrar o joelho e entrar no Santo dos Santos. Você tem ideia disso, gente? A gente já está diante do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. O que é o teu problema? O que é esse coronavírus? Não é nada. Gente, viver isso. Viver isso na sua vida. De estar na presença do Pai, de se, chorar para Ele, falar para Ele, agradecer ao Pai. Não é bom quando os nossos filhos vêm: Papai, eu preciso de ajuda. Não é bom? Fala a verdade, quem tem filhos aqui sabe. Papai, eu não posso fazer isso sozinho não, eu preciso da tua ajuda. Não é bom? Fala a verdade. A gente não, como pai humano, a gente não fica feliz quando o filho vem assim pedindo: meu filho, você pode, eu vou te ajudar, meu filho. Faz isso aqui, meu filho. Não é assim que a gente faz como pai? Imagina o nosso Pai celestial. Muito mais Ele pode fazer. Isso a igreja primitiva desfrutava e vivia isso na realidade. Isso era real. Jesus mesmo ensinou assim: orar sem desanimar. Ele fala lá em Lucas 18, do 1 até o 8, você pode ler depois, mas eu vou só ler o versículo 1. Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A gente começa a orar 5 minutos, acabou, já parou. Não aconteceu, ora um dia, já acho que Deus esqueceu de mim. E se fala, a gente olha o exemplo do próprio Elias, quando ele foi lá para o monte, manda o moço 1,
2, a Bíblia diz que ele ficou lá com a cabeça curvada, 2, 3, 4, muitos de nós paramos de orar. Pararíamos no lugar de, com a nossa vida que temos, será que você suportaria o homem vindo e falando, não aconteceu nada ainda, Elias. Segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Quarta vez, nada. Quinta, nada. Sexta, nada. Foi na sétima vez, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele vai lá e Deus respondendo a oração daquele homem que perseverou. Deus responde a oração dele que desce fogo dos céus. Gente, é o mesmo Deus ou não é o mesmo Deus? Amém ou não? Amém ou não? É o mesmo Deus. Que esses homens se relacionavam, tremenda perseverança. E também eles tinham fé, convicção. Fala assim, Mateus 21, 22, fala assim, tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vê o teu filho. O filho fala assim, papai, me dá eu quero uma bicicleta. Você pergunta para ele se ele não acredita que ele vai receber a bicicleta. O teu filho. Se ele te pede alguma coisa. Você pergunta para ele, você crê que o papai vai te dar isso? 100% de convicção. 100%. Não é assim? Estou falando, os filhos não creem assim na gente com intensidade mesmo. De todo o coração eles creem. De que não sabe nem da situação de nada, que a gente não pode às vezes, Mas imagina o nosso Deus, nós precisamos apresentar diante do nosso Pai crendo. E crendo de verdade, porque às vezes os nossos lábios não estão alinhados com o nosso coração. A gente faz, mas a gente não crê. E o Senhor sonda os nossos corações. Oração, essa aqui eu queria, assim, a oração em concordância. Acho que isso aqui hoje a gente quase não vê, está entrando em extinção. Vão se acabar os cultos de oração, está diminuindo cada vez mais e mais e mais e mais. E foi dada uma autoridade na concordância, uma bênção de nós nos reunirmos em oração. Mateus 18, 19, também digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Lógico que vai ser feita a vontade do Pai, mas a concordância, a gente se reunir para a gente estar orando, e especificamente também nesse tempo que deve se reunir, parece que assim, a gente quer se isolar, não pode se juntar mais, a gente tem que cumprir, porque a palavra está escrito, a concordância, a oração da igreja, de nós nos reunirmos, de orarmos, crendo que Deus vai fazer. E o último, para a gente tirar um tempo de oração. Queria a gente tirar um tempo de oração, porque o propósito hoje é a gente orar mesmo. Que tem, nesse tempo também é tempo de orar. Não estou falando que não tem que orar por essa causa, não. É tempo do mundo ver que existe uma igreja que crê. Existe uma igreja que pratica e vive a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus. Existe uma igreja que é sal, que é luz. Porque se nós fugirmos dessa batalha, qual a esperança dos que estão lá fora? Se nós nos calarmos e não expressarmos a nossa fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira, Jesus falou que temos que ser sal e luz. Lucas 21, 36, até muita gente botou aí no Facebook esse texto, não esse texto especificamente, mas botou que haveriam algumas pragas, sinais do final dos tempos. Que possível que seja, é possível.
Jesus fala aqui, olha, Mateus 21, 36, fala assim: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Orem, vigiai, pois, a todo tempo. Não dá para ficar brincando, olha, o inimigo tem roubado os nossos filhos, o inimigo tem destruído os nossos casamentos, o inimigo tem roubado as nossas finanças, ministérios destruídos, pastores vivendo aí vidas fora da verdade, músicos. Não dá para a gente ficar sem orar. Não dá para a gente desprezar esse momento. Vamos ficar de pé para a gente orar a Deus. É para a gente orar ao Pai.